Olá, estamos aqui, vamos falar um pouquinho sobre proskinel. É uma palavrinha grega que pode ser adoração ou reverência. Isso depende do contexto. Aqui eu quero falar se Cristo foi adorado ou não. Vamos ler aqui Hebreus 1:6. Vou achar aqui Hebreus 1:6. A seguir, bandidos explodem banco e roubam cofres de agência em Caçapava. Achar, vamos ler aqui agora. E outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Aqui Deus, o Pai, ordena que adore o Messias, que é o Cristo. Alguns que não crê que Cristo deve adorar ele, argumenta que Cristo não pode ser adorado e traduz Hebreu 1:6 como prestar homenagem. E todo texto que a palavra proskinel aparece a Cristo, aparece como prestar homenagem. Mas isso é um erro, porque nem sempre Cristo foi reverência para ele. Porque algumas vezes Cristo ele foi adorado, como lá em Mateus 8:2. Lógico que algumas vezes Cristo ele não foi adorado. Por exemplo, lá em Marcos 5, o anjo ali, os anjos do mal ali, o anjo ali, o espírito que apareceu ali é o anjo do mal. Ali ele prestou reverência a Cristo, porque ele temeu. Já Hebreu 1:6, ali são os anjos do bem. Os anjos do bem não têm medo de Cristo, porque ele ama Cristo. Ali eles estão adorando a Cristo. Porque os anjos do bem só prestam reverência e adoração ao Criador. Se Cristo fosse uma criatura, ele não prestaria reverência nem adoração. Então Cristo está sendo adorado. Caso Cristo fosse uma criatura, os anjos do bem não iriam adorar Cristo. Eu não posso dizer que toda vez proskinel para Cristo é reverência, porque Cristo ele nunca recusou um proskinel na vida dele. Lógico que entre homens a palavra o proskinel pode ser reverência ou adoração. Por exemplo, lá em Apocalipse 3:9, ali proskinel é reverência. Algumas traduções traduz como adoração, Apocalipse 3:9, mas é errado, ali é reverência. Já essa palavrinha proskinel entre os homens pode ser adoração também. Lá em Atos 10:25, ali Cornélio ele era um centurião romano, ele comandava 100 soldados. Ali ele prestou proskinel para Pedro, ali era adoração e Pedro recusou. E imagine, Pedro era um cara pecador, para ele proskinel era adoração, ele recusou. Imagine que é Cristo, que é santo, por que para ele o proskinel não pode ser adoração também? Por quê? Pedro sendo pecador, para ele era adoração e recusou. E Cristo nunca recusou um proskinel. Então, com certeza, algumas pessoas prestaram adoração para Cristo. Lá em Mateus 28, verso 17, ali aparece proskinel. Alguns duvidaram, não adorou a Cristo, prestou reverência. Já o outro creram em Cristo e adorou ele. Então Cristo, algumas vezes ele foi adorado e outras vezes não. Eu não posso dizer que Cristo sempre foi adorado, é um erro. Eu também não posso dizer que ele sempre prestaram homenagem para ele. Alguns contextos que ele foi adorado e outros não, entendeu? Ele nunca recusou um proskinel. Então Cristo ele pode ser adorado. Porque lá em João 5, verso 23, lá fala que a mesma honra que o Pai recebe, Cristo também pode receber. Se o Pai recebe toda a honra em adoração e louvor, Cristo merece receber a mesma coisa, porque ele é Criador. O Pai é glorificado no Messias. Lá em Filipenses 2, verso 10. A glória que o Pai recebe é através de Cristo. Quando adora Cristo, o Pai ele também ele é adorado. Você quiser adorar o Pai e recusar adorar Cristo, não vale. Porque a mesma honra que o Pai recebe, Cristo também ele tem que receber.
Foi o apóstolo João que falou isso. Porque o João não falou isso por boca, assim, à toa. Foi o Espírito que inspirou João a escrever isso. Então o Cristo, ele era digno de adoração, nosso Cristo. Capítulo 2, verso 46. Ali é por isso que Daniel ele foi adorado. Só essa adoração que Daniel recebeu não glorificou a Deus, o Pai, porque Deus não aceita a adoração de homem para poder glorificar Ele. Mas quando você adora Cristo, o Pai ele é glorificado, porque Jesus ele é Deus, ele é o Verbo eterno. De acordo com Hebreus 7:3, ele não tem princípio de dia, porque ele é eterno. Apocalipse 22, verso 13, ele é o alfa e o ômega, porque ele é eterno. Apocalipse 1:17, ali se você for ler, ele é o primeiro e o último. Por que ele é o primeiro e o último? Porque ele é o vivente, ele ressuscitou, ele continuou sendo o primeiro e o último. Antes dele morrer, ele era o primeiro. Depois que Cristo ressuscitou, ele continuou sendo o primeiro. Antes dele morrer, ele era o último. Quando ele ressuscitou, continuou sendo o último, eterno. Então, terminando o vídeo, lê João 5:23.